Então, depois de apresentar brevemente os transistores TBJ e o MOSFET, a ideia aqui mais aplicada do curso é apresentar os amplificadores operacionais. A gente vai começar com o ideal, trazendo as características dele, e se você quiser ver as demonstrações mais a fundo de cada um desses itens, por favor, assista às aulas que eu disponibilizei lá, a playlist do curso do CEAB. Aqui eu vou apresentar essas equações e definições, né, da seguinte forma. Então, o amplificador operacional a gente representa com essa forma triangular aqui, desse jeito, e ele é dessa forma aqui, geralmente. A gente apresenta ele como um dispositivo que tem uma entrada de corrente zero e uma impedância de saída zero, tá? É isso que é. E ele tem um aumento, né, se a gente pensar aqui que a gente vai ter uma tensão V0 de saída, output, e um V de input aqui, VI, o V0, o meu V0, ele vai ser igual a A, que é essa amplificação, né, que é a característica típica do amplificador, vezes VI. Então, esse cara aqui a gente sempre espera que ele seja um número maior do que zero, né? Do que 1, né? Porque a ideia é que você transforme essa tensão inicial, por exemplo, tem uma onda senoidal, você amplifique ela com uma onda de comprimento, de amplitude maior, tá? Então, você vai multiplicar ela por um escalar. Se tiver uma onda senoidal, ela vai amplificar o seu sinal. Aí vou mostrar exatamente o que acontece aí no final, tá? Existe uma pequena inversão de fase aí, aparece um sinal negativo na jogada. Como é que eu vou mostrar isso? Né? No amplificador operacional, a questão, o fato dele ser ideal, né, a característica ideal dele significa que esse A aqui ele vai tender ao infinito, tá? Ele vai ser grande, 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 muito grande, o máximo possível a amplificação. Só que o V0 é um escalar bem definido, um número dado, tá? E para isso ser verdade, ser uma equação matemática, esse V1 tem que tender a zero, né? Não tem outro jeito. Ou seja, geralmente o que acontece na hora da gente montar um sistema é que a gente acaba tendo aqui uma ligação com terra, e aí a gente forma um polo, virtual aqui, terra virtual na entrada, para essa corrente ser zero, tá? Então é isso que acontece. Vou tentar mostrar isso para vocês aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no sistema, no Ampiop inversor. O que ele é, tá? Então, no inversor, o que eu tenho? Eu tenho aqui o desenho do inversor, tá? Eu vou ligar aqui o terminal positivo dele no terra. Eu vou ligar aqui a entrada dele, o negativo aqui. Eu vou colocar um resistor R1 aqui. Eu vou colocar uma tensão V1 de entrada. Vou sair com essa tensão aqui. Vou colocar um resistor R2 aqui. E aí eu vou ter um sinal V0 na saída. Então, quando a gente olha esse cara aqui, a gente já espera que ele tenha um R0 de saída, um R0 igual a zero, uma impedância de saída zero, né? E uma corrente de entrada nula. Vamos ver se é isso aí mesmo, tá? Então, primeiro passo, acho que o passo mais importante que eu quero mais destacar aqui é aquela questão do A0. Como é que fica essa questão do A0? Então, imagine só, para a gente entender isso, imagine só que tem uma corrente I1 aqui passando, tá? Essa corrente I1, ela é igual a V1, que está aqui, né, entrando, e aqui eu tenho um terra virtual, então aqui eu tenho um potencial zero, porque aqui não passa corrente, né? A corrente aqui na entrada é zero, então tem esse terra virtual, então é V1 menos zero, é o potencial nesse ponto aqui, zero, tá? Dividido por R1, tá? Então logo o meu I1 é V1 sobre R1, é isso que eu tenho, tá? No R2 aqui eu tenho uma corrente I2, tá bom? E aí essa corrente 2, de fato, ela vai ser igual a corrente 1, porque toda corrente, todo elétron que veio aqui, ele vai passar na parte superior, né? Não vai entrar no sistema, então, para conservação de carga aqui, né? Eu vou ter I1 igual a I2, tá bom?
Então, o meu I2, ele vai ser o quê? Vamos olhar aqui. O I2, ele vai ser o potencial zero, que era o que eu tenho aqui na entrada, né? Menos V0, que é o que eu tenho na saída, dividido por R2, tá? Isso vai me dar menos V0 sobre R2. Então, se a gente olhar agora essas expressões e falando que elas são em igualdade, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho I1 igual a I2, e I2, né? O que me dá aqui, basicamente, V1 sobre R1 menos V0 sobre R2. A gente pode colocar aqui V0 sobre V1 menos R1 sobre R2. E se você for ver, esse aqui é o A0. Tá? Então, a amplificação do sistema se dá, né, como os resistores aqui, né, eles são escalares, não variam com a frequência, nada disso. Então, o que vai acontecer é que esse escalar aqui, né, se eu tiver uma onda VI aqui com essa cara, né, a onda V0, ela vai ter um sinal bem maior com a amplitude, com a fase invertida, tá? Então é isso, amplifica a amplitude e inverte a fase. É isso que faz o amplificador operacional inversor, tá bom? É isso que a gente tem aqui nessa aula 10. Então a gente juntou aquelas coisas todas que foram trazidas até aqui e trouxe na aula 10 esse pequeno resumo do amplificador operacional ideal e do amplificador inversor. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui na aula 13, resumindo a aula 13 em um soco. Você pega aqui o amplificador de diferenças, que basicamente pega dois sinais e subtrai a diferença deles, né? Aí é muito interessante para usar quando a gente quer eliminar ruídos, e também utilizando dois amplificadores não inversores, que a diferença daquele que eu mostrei, basicamente, é a conexão aqui, vai se conectar no polo negativo, né? Então, assim, é, é muito interessante esse tipo de conversor também, né? Um não inversor. Se você juntar esses dois desses não inversores e é, de diferenças, então você consegue montar um amplificador de instrumentação. São vários transistores juntos aqui que a gente consegue fazer uma configuração com resistores, de tal forma que se a gente modificar apenas um resistor aqui, adicionar um resistor do lado externo, a gente modifica o ganho do sistema. E esse aqui é a grande sacada, né, na questão prática aí, de você montar o circuito, ou seja, vai substituir apenas um resistor, tá? E aí você vai ter uma mudança no ganho, como você pode ver aqui, ó, nessa relação que está aqui de V0, V2 sobre V1, mais, entre parênteses, 1 mais RF sobre RE, que está aqui, ó, né, nos amplificadores não inversores, e o V de diferença, né, o V de diferença aqui, das diferenças de entrada, tá? Isso aqui eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque é o ponto mais importante dessa aula e já está sumarizado aqui. Para mais detalhes, assista. Então, sumarizando a aula número 15, né, que tem algumas definições sobre conversão analógico-digital, né? Para a gente fazer a conversão analógico-digital, a gente tem que ter o sinal analógico, ter um circuito de condicionamento analógico aqui, e depois a gente tem o sinal digital do outro lado. A gente gostaria, né, eu gostaria de ressaltar aqui a importância dessas definições para a resolução das atividades que eu coloquei para vocês, tá? Então, o primeiro passo é entender que a resolução é um número de bits. 2 elevado à resolução então, o número de níveis de tensão que você vai ter, tá? E o degrau mínimo que você pode ter ali, variando na conversão, né? Vamos supor que você vai fazer um sinal analógico virar digital, você vai ter esses steps são os degraus que você vai poder variar.
Então, esse degrau mínimo que você tem, ele é a faixa permissível de entrada, por exemplo, de -5 a 5, de -2 a 2, e aí vai, né? Dividido por 2 elevado à resolução. Então, só para deixar claro para vocês aqui, ó, então vamos pensar aqui nessa atividade aqui, né, onde a gente tem um sistema de conversão analógica e digital. Então, nós definimos como número de bits o número de níveis de tensão equivalente a 2 elevado à resolução, e o degrau mínimo equiparamos a faixa permissível, a excursão de tensão nos valores de entrada dividido por 2 elevado à resolução, ou seja, exatamente o que eu falei agora há pouco ali, tá? Se nossa resolução for de 8 bits, em uma senoide que excursiona de -3 até 3 volts, qual é o degrau de tensão? Ou seja, aquela definição, degrau de tensão, excursionamento de -3 até 3 a 6, dividido pelo degrau de, pela 2 elevado à resolução. A resolução a resolução é o número de bits, então 2 elevado a 8. Então a gente tem 6 dividido por 2 elevado a 8. E aí tem uma alternativa aí que diz isso daí. Então, como é que a gente faz, por exemplo, a conversão de fato de um sinal analógico em digital? E aqui, esse aqui é um exemplo, um resumo da aula 17 do curso, né? Essa aqui é um conversor que faz redistribuição de carga. Ele funciona por 3 etapas. Essa primeira etapa que eu estou mostrando aqui é a etapa de sampling. Ele vai utilizar uma fonte aqui, ó, V1, tá? Essa fonte V1, ela está conectada num banco de capacitores, tá? O capacitor B3 é o mais significativo, o B2 é o menos significativo, o B1 é o menos ainda, e o menor, né? E ele é exatamente igual a esse último aqui, tá? E a soma desses todos os caras aqui devem dar T. O que se faz? Primeiro se liga todos esses capacitores aqui em um, né? E liga no Alterra, a outra extremidade. Então, aqui na parte de cima a gente tem o 0, e aí a hora que a gente carrega esse capacitor, espera um tempo para isso, todos esses capacitores vão estar ligados em paralelo aí com o VI, tá? Que é a tensão da amostragem, né? Do sinal que a gente quer converter. Feito isso, beleza, a gente vai passar para a próxima etapa. Qual que é? A gente vai modificar aqui o chaveamento, ó, desse circuito da seguinte forma. Olha só, a gente vai primeiro abrir o terra aqui e vai conectar o V, essa chave que estava em V1, para o sinal de referência que a gente tem. A gente sabe qual é, tá? Feito isso, e a gente vai conectar todos os capacitores no zero, a nossa linha agora aqui, ó, a nossa entrada, né, a gente vai dar um valor de entrada para o nosso amplificador, vai ser menos VI, porque estava VI, né, inverteu aqui, a gente vai ter menos VI nesse ponto, tá? Então, feito isso, o sinal V0 ali vai dar 1, né? Ou seja, a gente vai ter um sinal V0. Beleza? A gente já vai ter, a partir desse momento aqui, a gente analisou o sinal de entrada. Então, o passo 2, né, trouxe o sinal para a entrada do ampliop, do amplificador operacional, né? Agora, o passo 3 é a gente testar cada uma desses capacitores, fazer o que o nome desse conversor diz, né? A redistribuição de carga. Então, um por um, né? Agora você vai ligando esses capacitores aqui na chave 1 e vai comparando, comparando com o valor aqui que a gente tem, né? Para obter os bits B3, B1, B2 e B1. Para a gente poder aqui saber nesse conversor analógico de 3 bits quais são esses números, tá? Então, como é que a gente faz isso? A hora que a gente conecta esse primeiro cara aqui no 1,
o que vai acontecer? Ele estava inicialmente com V1, né? Todos esses capacitores, todos esses três capacitores aqui estão com V1 e o referência, né? Vamos fazer um desenho novo desse cara aqui. Basicamente, a gente tem ligado aqui no. Opa, vamos fazer o desenho aqui. Aqui, ó. Os três capacitores estão ligados no terra, tá? Todo mundo aqui no terra. E todo mundo aqui com V1, certo? VI, desculpa. E aí tá o capacitor agora 3 aqui, ligado no VRF. VRF. É isso que ele tem. Quando a gente faz isso com esse cara aqui, a gente automaticamente muda esse valor VI. Porque o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem C sobre 2, né? Desculpa, C. Aqui C sobre 2, aqui C sobre 4. Né? E aqui também C sobre 4. Para aquele valor lá, sempre, para esses aqui serem os menos significativos, esse o mais significativo. É assim que é montado. Então, se a gente tem aqui esses três capacitores somados, vão dar C, certo? A gente vai ficar, então, no final das contas, com um C aqui, e outro C. O capacitor em série, o equivalente aqui vai ser C sobre 2, logo a tensão de referência vai cair aqui, né? Esse aqui é um divisor de tensão capacitivo, isso aqui era V1, a gente tem que somar aqui VRF sobre 2, tá? Nesse valor, e é isso que a gente tem aqui nesse texto, ó. VRF sobre 2 já é essa análise. Então, aí o que o circuito vai fazer? Tendo isso em mente, ele vai fazer duas coisas, ele vai pegar lá e vai verificar, vai relacionar aqui o VI com o VREF sobre 2. E vai ver, se ele for maior, se esse VI aqui for maior, então o bit 1 vai dar um sinal significativo lá, esse cara aqui vai para o 1, já detectou, é isso mesmo, é esse o valor que tem que ser. O V0 vai para 1, né? Então o B3 é o mais significativo, fechou, detectou, já obteve o valor máximo ali já acertou certinho o valor da tensão que você quer converter. Se esse valor for menor, se VI for menor do que VRF sobre 2, então o B3 vai para zero, aqui é o B3, né? O B3 vai para zero, o B3 vai para zero, nesse caso aqui de baixo, né? Se ele é menor, e aí o processo continua. Só que uma vez que o sistema conheceu aqui na entrada esse VREF sobre 2, esse valor se mantém, né? E o próximo passo aqui, que eu não fiz o desenho, é trazer essa chave para o zero e trazer outra chave para o B2, né? Trazer a chave aqui, ó, do B2 para o 1, tá? E a do B3 para o 0. Isso vai fazer um novo divisor capacitivo e assim por diante, tá? Logo na questão 2, eu dou continuidade a esse circuito, né? Tinha mostrado A, B e C. Eu mostro aqui a parte C, onde a gente está analisando o bit 2, né? E aí você tem o divisor capacitivo, eu mostro como é que é feito esses valores aqui dos bits, né? Das análises. Assim como para o último, eu pergunto para o último cara aqui como é que você determina essa tensão, né? Basicamente, você vai somar mais uma tensão aqui, V de ref, né? 25 ali, né? O item E. Então, fica meio claro, né? Essa conversão aqui, como é que é feito, né? Você vai sempre adicionando um pouquinho da referência para você chegar no valor que é o bit correto e aí chegar na determinação dos bits. E aí o que eu queria mostrar, então, para concluir, né, você precisa determinar a sua palavra digital. Tá? Seguindo o raciocínio que foi colocado ali, não é difícil mostrar que essa é a palavra digital. Né? Você tem uma contribuição de cada um desses bits. Aqui, por exemplo, no caso lá da gente do segundo exemplo, do segundo caso, onde
o V de I é menor do que o V de ref sobre 2, então isso aqui é zero. Esse termo desaparece, né? Esse termo B3 aqui, ó, esse termo B3 aparece se o bit 3 é zero. Se ele é 1, você vai somando, né? E assim por diante. Entendeu? É assim que você vai determinar essa palavra, essa tensão final, né? Que você vai ter. Claro que a tensão que você vai ver V0 lá, a gente tem que acrescentar aqui o menos VI, né? A tensão final vai ser menos VI mais essa palavra digital correspondente. Bom?